Bom dia, crianças. Como que vocês estão? Tudo certinho? Já sabem que a escola dominical já está retornando, né? Já temos algumas crianças que estão frequentando a classe com regularidade. Logo, logo, acho que vamos poder estar todos reunidos de novo. Combinado? Então, vamos para a nossa lição de hoje. Sou do Brasil. O que será que é essa lição? Sou do Brasil. O texto bíblico é Romanos 13, 1 a 7. Vamos lá, vamos ler o que está escrito em Romanos 13. Romanos 13, 1 a 7. Então vamos lá. O título já diz: da obediência às autoridades. Então, Romanos 13. Todo homem está sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe às autoridades resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus, para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, até atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então aqui nós estamos vendo, sou do Brasil, que nós devemos respeitar as autoridades do nosso país, que todas as autoridades foram constituídas por Deus, Quando alguém vê uma reportagem na revista ou televisão sobre um problema no país, é comum ouvirmos as pessoas dizer: esse país não tem jeito, esse país é assim mesmo. Então, nós, como cristãos, não devemos ficar se envolvendo muito na política, mas nós temos que saber como se posicionar, Nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. Em vez de nós falar mal dos políticos, nós temos que orar em favor deles, Eu já vi algumas pessoas falarem esse tipo de coisa. E será que eles estão falando a verdade? Às vezes pode até ser que eles estejam falando a verdade, Mas nós não devemos ficar alimentando esse problema, falando ou instigando as pessoas a falar cada vez mais dos problemas existentes no país, Muitas vezes a gente fica falando: esses políticos são tudo gananciosos, só pensam em si, em enriquecer e esquecem do povo. Mas
toda autoridade, se está no cargo que está, é porque Deus colocou, né? E nós, normalmente, nós temos 3 autoridades instituídas no país, né? Nós temos o presidente, né? O presidente que governa todo o país, de norte a sul, leste a oeste. Nós temos o governador, que governa só os estados, né? Cada estado tem um governador, e o prefeito. Cada cidade tem um prefeito. Então, essas autoridades, se elas estão no cargo que estão, é porque Deus permitiu que elas chegassem lá. E o nosso dever é orar, interceder pelas autoridades. Vamos ver em Romanos 13:1. O que diz lá em Romanos 13:1? Todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então, nós, né, somos sujeitos a essas autoridades. Muitos dizem, mas quem pôs eles lá? O povo, através do voto. Mas, se eles conseguem chegar aonde chegaram, é porque Deus permite, né? Então, nós elegemos através do voto, mas todos nós temos que estar sujeitos às autoridades, né? Nós temos, porque isso quer dizer que eles só estão no governo porque Deus permitiu. Isso daí, alguém pode dizer, será que Deus errou, né? Porque muitas vezes as pessoas, né, os políticos não estão satisfazendo todo o povo, né? E alguém pode pensar, Deus se enganou, pôs o homem errado no lugar lá, né? Mas será que Deus se engana? Será que Deus erra? Não, né? Deus nunca erra, porque Deus é perfeito. E muitas vezes Ele põe as pessoas nos cargos que eles estão, justamente para o povo buscar mais a Deus, né? Para que o povo interceda pela sua nação, pelo seu presidente, pelo seu governador, pelo seu prefeito. Então, nós, através da nossa oração, nós podemos abençoar essas autoridades, né? Em vez de falar mal, nós temos que abençoar. E o que podemos fazer? Vamos ver em 1 Timóteo 21:2. Vamos ver lá, 1 Timóteo 21:2. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, o que nós, como povo, como cidadãos, podemos fazer? Então, podemos orar para que o Senhor esteja abençoando, né? Que Deus esteja dando a eles discernimento, a maturidade que eles precisam para administrar, né? Um país como o Brasil, o nosso estado do Paraná, a nossa cidade Curitiba. Então, essas autoridades que existem foram constituídas pelo Senhor. E também em 1 Timóteo 2:3 diz assim: isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então, Deus se alegra quando o povo busca, quando o povo intercede pelo seu país, pelas suas autoridades, né? Então, nós devemos, antes de falar mal, nós devemos
orar pelo nosso país, pela nossa nação, né? Que o Senhor Deus esteja dando o discernimento necessário para as autoridades constituídas, né? Então nós temos que orar pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito. Nós estamos em plena época de eleições, né? Domingo passado foi a eleição de prefeito, né? Então nós devemos orar pelo nosso prefeito, né? Se quem for eleito, que Deus esteja abençoando, que seja um bom prefeito para a nossa cidade, né? Que nós possamos dar graças a Deus, né? Ficar contente, porque se ele chegou ao posto que chegou, é porque Deus está abençoando, né? E nós também devemos respeitar as autoridades e os símbolos do nosso país, né? Nós temos a Constituição Nacional, que é o quê? As leis, né, do país. Nós temos a bandeira, nós temos o escudo nacional. Então nós temos que respeitar, né? Nós temos o hino nacional. Eu acho que vocês sabem o hino nacional, não sabem? Então nós devemos ter respeito pelas autoridades. Não é por obrigação, mas é uma ordem de Deus. Deus deixou uma ordem para que nós respeitemos as autoridades constituídas no nosso país. Então, vocês sabem como tem a Constituição Nacional, que são as leis que dirige, defende o nosso país. Também tem um órgão, né, que é para defender as crianças e o adolescente, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Esse estatuto mostra o que as crianças devem estudar. Esse estatuto diz que as crianças têm o direito de estudar, ter uma família, obedecer os pais e os mais velhos. As crianças devem proteger o meio ambiente e ser protegidos de maus tratos e algum tipo de exploração. Então, nós temos leis, né, que é para defender o país, defender a população, e temos um estatuto especificamente voltado para a criança, né? Que toda criança tem o direito de aprender a ler e a escrever. Então, a criança tem que ter respeito pela família, aprender a obedecer os mais velhos, não só os pais, como os professores, os tios, avós. Toda pessoa mais velha, a criança tem que ter respeito. Então, nós temos nossas normas, nossas leis que nos conduz, né? E tudo isso foi instituído por Deus. Para quê? Para que tenha uma certa disciplina, né? Para que todo mundo possa se respeitar. A gente respeitando o nosso próximo, a gente é respeitado, a gente respeitando o meio ambiente, a natureza, né? Tudo isso é porque a natureza foi Deus que criou, né? Então a gente respeita também a Deus, a sua criação. Queremos um Brasil que possa mostrar mais notícias boas, né? Mas depende também do povo, né? Depende do povo procurar fazer essas coisas boas. E nós, como cristãos, devemos interceder, orar pelo nosso país, pelo nosso presidente, né? Pelas nossas autoridades, né? Então, nós temos ali os representantes, vamos dizer, oficiais do nosso país, né? Que é o presidente da República, o governador do estado, o prefeito, cada cidade tem o seu prefeito. Então, nós devemos orar por essas autoridades, né? Para que Deus esteja abençoando o coração deles, a sua mente, que eles sejam realmente pessoas dirigidas pelo Senhor
para administrar o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade. Então, crianças, a nossa lição hoje é Sou do Brasil, né? Sou do Brasil. E como brasileiros, nós temos que respeitar a nossa pátria, né? Então, vamos orar, vamos aprender a orar pelas nossas autoridades. Combinado? Então, a lição que vocês vão fazer hoje é essa aqui. Sou do Brasil. O versículo no arquivo da memória é: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor. Salmo 19, 14. Daí aqui nós temos a lição, né? Aqui é: olá, eu sou o apóstolo Paulo e com você eu quero falar. O assunto é sério e não vou me demorar. Daí aqui, eu escrevi uma carta aos romanos e falei que foi o nosso Senhor que constituiu as autoridades, por isso devemos respeitá-las com temor. Também escrevi a Timóteo e falei, sem enrolar, que pelas autoridades devemos todos orar. Por isso, querida criança, que também é cidadã, comece a orar pelo país para ter um lindo hoje e amanhã. Então, aqui o que está querendo falar? Que nós devemos orar, né? Interceder pelo nosso futuro, né? Para vocês crianças que estão começando a aprender a ser cidadão, começando a orar cedo, vocês vão ter um futuro brilhante, um país bem melhor do que nós estamos tendo hoje, né? Porque Deus vai abençoar, né? Daí aqui, lembrando dos nomes para orar por eles. Escreva nos quadrinhos aqui, né, nas fotos, o nome do presidente, do governador do seu estado e do prefeito da sua cidade. Então, vocês vão pedir a ajuda do papai, né, e da mamãe e vão pôr aqui o nome do nosso presidente, do nosso governador e do prefeito. Daí aqui no 2, muita gente prefere ficar reclamando e falando mal dos nossos governantes e do nosso país, mas precisamos ter algo muito importante em mente. Então aqui tá, Deus está no... Vocês vão ver as gravurinhas aqui e no centro delas tem uma letra. Então vocês vão substituir aqui. A hora que você vê aqui, ó. Esse aqui, ó, o pentágono, aonde que ele tá, você vai achar ele aqui, né? E vai pôr aqui. Ele tá aqui, é um C. Então você vai pôr o C aqui. Vai vendo o desenho, procura a letra e vai pondo para ver o que vai formar. Deus está no de tudo. Então, daí você escreve ali. Daí aqui no 3, desenhe no mapa do que você mais gosta no nosso país. E não esqueça de orar com gratidão ao Senhor por tantas coisas lindas que o nosso país tem. Então aqui nós temos o mapa do Brasil e aqui no Brasil tem muitas coisas boas e bonitas, né? Então vocês vão desenhar alguma coisa que você mais gosta, né? Nós temos os animais selvagens, a onça, temos as araras, os macacos, nós temos todo um litoral maravilhoso, né? Um mar, vocês vão escolher o que vocês mais gostam. Nós temos a Amazonas aqui, com muitas árvores. Então, vocês vão escolher o que vocês mais gostam no nosso país e vão desenhar ali no mapa. Aqui também. Agora, desenhe algo que você gostaria que não houvesse mais no Brasil. Depois, faça um X em vermelho sobre o mapa. Então, aqui vocês vão
desenhar também uma coisa que você não gosta ou não gostaria que existisse no nosso país, né? E daí vocês vão fazer um X em cima, entende? E daí aqui no momento família, orar pelo Brasil. Faça um propósito de orar esta semana a cada dia pelo seu município, pelo seu estado e pelo seu país. Então, durante a semana, junto com a família, vamos interceder pelo nosso país, pelo nosso estado e pela nossa cidade. Combinado, criança? E Deus estará sempre nos abençoando e nos orientando, exortando. Daí aqui tem um recadinho, navegando na net. Convide um adulto para ver com você o site Plenarinho, que é do governo, acho que é com criança, esse ainda eu não acessei para ver o que é. Mas junto com o papai e com a mamãe, vocês podem dar uma olhadinha. Então, crianças, combinado, em vez de nós falarmos mal do nosso país, vamos orar, porque é uma ordem de Deus. E até o nosso próximo encontro. Eu vou orar e até a semana que vem. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse país lindo que o Senhor nos deu, pelas coisas boas que aqui existem, Senhor. Esteja abençoando as nossas autoridades, ó Pai, o presidente, os governadores, os prefeitos. Se eles estão na posição que estão, é porque o Senhor permitiu. E o Senhor tem um plano para cada um deles com relação ao nosso país, ao nosso estado e à nossa cidade. Abençoa cada um de nós como cristãos, que nós oremos pelas nossas autoridades. Fica conosco, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.